Eu acho que todos nós precisamos viver nossas vidas intencionalmente e de propósito e buscando metas e tentando atingir uma marca, não apenas para nós mesmos, não apenas para o nosso próprio benefício, mas para a glória de Deus. Bom, quando eu tenho acesso uh, ao Deus Todo-Poderoso, algumas vezes eu nem falo, eu só fico na presença dele e eu me pergunto, é realmente você? É você mesmo? Eu não fico só pedindo coisas, eu não fico apenas orando, Deus, por favor, faça isso, faça aquilo, Deus, precisamos disso, blá, blá, blá. Eu só fico, é Deus com D maiúsculo. E só Deus me sature com a sua sabedoria, com a sua direção, com a sua visão, seus planos, seus propósitos, sua grandeza. Deus, me ajude a ter uma visão pelos olhos de Deus para a minha vida. E eu acredito que isso é a segunda chave mais importante para o nosso futuro, para a nossa vida e para viver nas bênçãos e no favor de Deus. Não apenas para tentar descobrir o que você vai fazer com a sua vida, mas chegar diante de Deus e dizer, Deus, qual é a sua visão para a minha vida? Eu oro isso todos os dias, sabe? Todos os dias eu posso dizer que nós tentamos, sabe, para todo o nosso ministério ir a todo vapor, ao que está diante de nós e o que nós temos, para onde nós pensamos que estamos indo, qual é a visão que Deus tem para nós, qual é esse chamado, o que nós deveríamos estar fazendo, e nós tentamos realizar essas coisas. Mas sabe, neste ponto de nossas vidas, bom, eu acho que é muito diferente, não é como talvez, bom, nós tenhamos mais uns 50 anos de ministério, mas nós sentimos que é muito importante que nós nos concentremos na coisa mais importante que nós podemos fazer por Deus. E nessa temporada com o que está acontecendo no mundo, de todas essas coisas e essa atmosfera, o que Deus tem para que nós causemos maior impacto para vocês? Bem, eu acredito para nós como pastores isso é importante, mas eu acredito que para cada um de nós isso é muito importante. Deus, qual é a coisa mais importante que eu posso fazer com a minha vida? Chama-se mordomia. É mordomia, é editar as distrações, é editar o barulho do mundo, é editar as coisas que não são importantes. Há tanta distração no mundo hoje. O mundo nunca esteve na situação que ele está agora e que exige que, bom, há tantas coisas que nós temos que fazer na vida e nós andamos muito ocupados. Então, há tanto caos e tanta conversa. Eu quero dizer, você pode se conectar à internet, você pode assistir TV. Quando eu era criança, a TV ficava ligada umas 8 horas por dia. E meia-noite aparecia um círculo assim na tela, bem, fazia um barulho e acabou o dia. E você ia para a cama. E você só voltava de manhã. Quando nós morávamos na Austrália, só eram 3 horas de TV por dia. Não que nós tivéssemos uma TV, mas, quer dizer, você não tinha tantas opções assim. Ah, eu tenho 1 bilhão de canais hoje em dia, eu quero assistir essa noite o quê? Sabe? Bom, hoje há infinitas opções. Há tantas e você entra na internet e então 5 horas depois, para onde foi meu dia? E você entra nas redes sociais e, essa dói um pouco, certo? E sabe, você fica vendo alguém passear com o cachorro. Uau! Fica vendo alguém mexer uma mistura de bolo e você vê aquilo e eu estou colocando a farinha agora e agora eu estou mexendo de novo. Eu estou despejando em uma vasilha. Agora eu estou colocando no forno. Quer dizer,
Ok. Há algumas coisas que são legais, sabe? Mas, meu Deus, você precisa dosar muito bem isso. Você precisa dosar muito bem isso, sabe? Eu vi algo em um escritório outro dia e era uma plaquinha que dizia assim: Ah, eu estou dando uma festa e você quer vir e se sentar no sofá com o pessoal e mexer no seu telefone? Quer dizer, as pessoas nem se comunicam mais. É como quando você chega em uma sala de espera em qualquer lugar. Ninguém diz olá, ninguém. Sabe, esse mundo está muito, muito estranho. Entende? E isso desperdiça muito do nosso tempo. Eu não estou dizendo que nós não podemos ter prazer, que não podemos nos divertir e fazer as coisas, mas se você quer realizar coisas na sua vida ou com Deus, você tem que dosar essas coisas. Bom, você tem que se concentrar e fazer as escolhas intencionais. Há uma palavra que, bom, há algumas semanas atrás, nós editamos os nossos escritórios. E essa é uma palavra que eu costumava dizer, que nós arrumamos ou nós limpamos, mas agora nós editamos. Eu gosto disso. Mas foi assim, mamãe, você realmente precisa disso? Não. Você gosta mesmo disso? Não. Então é lixo. Vai embora. E tudo bem, agora vamos substituir isso por algo intencional e que eu goste. Sabe? É uma coisa legal. E é algo que nós temos que rever em nossas vidas. E precisamos editar essas coisas que são apenas caos, que são apenas desperdícios de tempo, que são apenas bagagem. Sabe, nós mantemos coisas por aí como relíquias, mas jogar isso fora e limpar a sua vida e agilizar bastante faz muito, muito bem. Então, nós podemos colocar nossa mente em coisas eficazes. Amém? Há muitas coisas que nós temos que editar em nossas vidas para sermos mais eficazes. Estou dizendo que nós temos que editar as vozes que estão falando em nossas vidas. Sabe, você pode assistir tanta TV que, veja, mesmo nos canais de notícias conservadoras e positivas, você pode colocar tanta coisa nesse cérebro. Então, um outro dia alguém me perguntou, bem, eu preciso de uma informação e isso e aquilo. Eu pensei, se eu não anotar isso, eu vou esquecer, sabe? Porque as nossas memórias de curto prazo só têm uma certa capacidade. Então, você só consegue reter um tanto de informação ou processar um tanto em um determinado momento. Então, se você tem todo esse lixo fluindo através da sua mente, sabe, isso e isso e isso, eu não estou dizendo para você não prestar atenção no que está acontecendo no mundo, mas em algum momento nós temos que nos concentrar no que é realmente importante para a nossa vida, para o nosso futuro, para os nossos planos, para a nossa visão. Editar todas as vozes. Você tem que editar o barulho, você tem que editar o negativo. Se você quer andar na fé e andar no favor de Deus, você tem que editar isso. Ouça, nós vivemos nesse mundo, mas nós não somos desse mundo. A maioria das notícias, seja na TV, ou em uma revista, ou em um jornal, ou até mesmo de uma autoridade, é negativa. E ela só é negativa porque é exatamente isso que captura a atenção das pessoas. Há um grande projeto de lei no Congresso agora sobre os efeitos das redes sociais. E dizem que todas as coisas que são postadas, repostadas, todas as coisas que chamam a atenção das pessoas e que as pessoas respondem, 99% disso é negativo, bem negativo, baseado em raiva ou para atiçar as pessoas. Não é uma boa notícia. Não é uma boa notícia. É tudo lixo. E é isso que alimenta essas pessoas. E então é isso que elas respondem. Ah, eu vou responder. Sabe? E aí que nós precisamos recusar e dizer, eu não preciso disso. Eu tenho outras coisas para pensar na minha vida. Eu edito as vozes na minha cabeça. Mesmo quando eu vou arrumar o meu, o meu cabelo ou algo assim, o meu pessoal já sabe. Eu não estou aqui para bater papo. Eu não quero ser rude, mas eu estou trabalhando, sabe? Eu coloco os meus tampões de ouvido e eu fico fazendo as minhas coisas. Eu tenho coisas para fazer aqui. Eu não preciso ouvir sobre o cachorro que... Quer dizer, as pessoas ficam falando e eu só digo, ok, eu não estou tentando ser rude, mas escute, eu vou ficar 2 horas aqui e eu tenho os meus próprios pensamentos que eu preciso processar realmente. Me desculpe, mas, sabe, você tem que editar as pessoas negativas em sua vida. Tem as Marias negativas. Tem as... Ai, desculpe, Nancy, mas as Nancy's negativas. Não aqui.
As Joanas negativas. Me desculpe, saiu sem querer, assim, da minha língua. Os Charles cínicos, os José cínicos, sabe? Eles estão em todos os lugares. E eu sei que você não precisa necessariamente remover todas as pessoas da sua vida, mas você certamente pode remover a influência delas. E isso é muito, muito, muito importante. Há momentos em que o Larry e eu vivemos que, sabe, nós temos que limitar quem fica. Ele tem um limite de quantas pessoas ele atende antes do culto. Não é que elas vão roubar a unção, mas há as distrações e há, sabe, talvez o que está acontecendo no mundo, mas ele não precisa disso na mente dele antes de vir aqui trazer a palavra de Deus e as boas novas sobre todas as nossas vidas. Uma vez, eu acho que foi em um feriado, e eu me lembro que foi anos e anos e anos atrás, e nós fomos a um evento e nós sabíamos que lá estariam, sabe, pessoas que, bom, tendiam a ser sempre negativas. E eu disse ao Larry, nós não vamos ser pegos assim de surpresa. É desse jeito que vai ser. É o que é e ponto. Aquela pessoa é daquele jeito. Então, é assim que ela quer ser. E isso não vai nos afetar. Isso não vai arruinar a nossa noite. Sabe, nós temos que estar lá e nós temos que lidar com isso, mas isso não vai definir a nossa noite. Há toneladas de coisas que são ótimas acontecendo e eu não vou me concentrar sobre isso. Nós fomos em uma reunião na Austrália nos anos 80 e um senhor para quem o Larry estava pregando. Foi uma reunião ótima, quer dizer, ele morava em uma cidadezinha e todo mundo veio para esse encontro, Deus estava se movendo, foi um culto muito bonito, lindo e milagres acontecendo, pessoas dando suas vidas ao Senhor e Larry e eu estávamos tão extasiados que, quer dizer, devia haver umas 100 pessoas e naquela época isso era algo bem grande para aquele cenário e depois do culto, o pastor chegou no Larry e disse, você viu aquele cara que chegou lá atrás? Ele sentou lá e ficou te encarando. E ele ficou assim, sabe? Você viu aquele cara? E o Larry disse, irmão, não. O que eu vi foi todas as pessoas respondendo ao Senhor. Eu vi todas as coisas que Deus está fazendo em sua igreja, rapaz. Por que você está olhando para ele? E o moço ficou assim, uau! E o Larry disse a ele, olha, um outro dia, quando nós estávamos andando na praia, ele disse, eu tive uma epifania. E nesse dia nós estávamos em uma cidadezinha que ficava na costa da Austrália, no oeste da Austrália, e Larry e eu estávamos andando juntos e ele se abaixou e havia um lindo e maravilhoso nascer do sol. E o Larry pegou uma pedra, ou era uma concha, e ele ficou olhando para aquilo e ele disse, uau, isso é realmente muito interessante. E ele colocou perto, assim, para olhar para aquilo e ele percebeu que aquilo bloqueou completamente toda a vista. E então ele contou essa história para aquele homem e ele disse, sabe, um outro dia eu estava olhando para uma bela paisagem, um dos pontos mais bonitos na face da terra e, mesmo assim, eu peguei uma pedrinha velha e eu foquei tanto nela e eu coloquei tão perto do olho que ela bloqueou toda aquela bela vista que eu tinha. E ele disse, isso é o que você acabou de fazer com a sua igreja aqui. Deus estava se movendo e você pegou aquela cara daquele rapaz que você não aprovou e você olhou tão perto para ela que você perdeu completamente o que Deus estava fazendo. Eu amo, Nancy, eu te dou um crédito por isso. Eu estou arrependida de te chamar. Eu não te chamei, eu não eu não te chamei de Nancy negativa, eu não quis, mas a Nancy tem ótimas citações e ela sempre diz que, bom, aquilo que você se concentra não só determina o que você vê, mas determina também o que você perde. E assim, nós podemos nos concentrar no bom ou podemos nos concentrar naquela coisinha ruim e aí nós perdemos o que Deus está fazendo. Isso é muito crítico para viver no fluxo do favor de Deus. Próxima coisa. Escolhendo se tornar um escolhido. Você já ouviu aquela escritura? Muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Mateus 22:14. Você não adora ser um escolhido de Deus? Quantos aqui, um dia, nos seus tempos de escola, tiveram inveja de alguém que era o queridinho do professor?
Ou então os seus filhos, ou mesmo na sua própria vida. E sabe, bom, nós acabamos de passar pelo Natal. E quantos pais aqui sabem que quando você está escolhendo os presentes para os seus filhos, todos têm que ter exatamente o mesmo valor monetário? E você não pode dar 5 para um e 1 para o outro. Ou seja, o Natal é muito estressante dessa forma. E quanto maior a sua família fica, bom, hoje eu só faço cheque para cada um na mesma quantia, porque eu não posso lidar com isso. E então, todos nós sabemos que é assim. E acredite em mim, as crianças também sabem. Olha só, o preço está no fundo. Certo? Certo? E se um filho, por acaso, ganha algo que é muito extra especial, acredite, eles vão saber disso. Ei! E leva para o canto e dizem, o que você faz de tão especial? E sabe, não é? É uma situação sem vencedor, certo? Vamos lá, pessoal, sorriam comigo. Mas todos nós queremos ser favorecidos. Nós todos queremos estar no livro bom de Deus, na lista de favoritos dele. E como nós chegamos lá? O que nos leva a ser um escolhido? Não é que Deus tenha os seus favoritos ou que ele seja seletivo, mas ele nos chama. E eu acredito que há muitas coisas que a Escritura fala, mas uma coisa eu acredito é que ele chama todas as pessoas, mas são aqueles que respondem a esse chamado que se tornam os escolhidos de Deus. E quando Deus, então, coloca o seu chamado para um novo nível de ser separado, de editar essas más influências em nossas vidas, das pessoas pecadoras, que, sabe, o mundo é pecaminoso. Talvez em diferentes variações. Talvez você não esteja andando com o pior dos piores, mas talvez você esteja andando com os mais ou menos, ou talvez você esteja andando com pessoas que são boas pessoas, mas que são negativas, e elas estão arrastando seus sonhos para baixo, ou elas estão arrastando seus pensamentos para baixo, ou elas estão plantando incredulidade negativa em sua vida. E então, Deus está nos chamando para subir a um novo nível com Ele. Deus nos chama para ir de uma vida ok para uma vida boa. De ir de uma vida boa para uma vida ótima. Para ir, talvez, de ver faíscas de milagres aqui e ali, faíscas de bênçãos, ou de esperança para viver em um fluxo do favor dele, da graça dele, da ajuda dele, do equipamento dele, onde ele pega o nosso não suficiente e transforma isso em mais do que suficiente. Onde ele pega as nossas tragédias e transforma em triunfos. Onde ele pega os nossos momentos de desespero e de depressão e situações difíceis e então transforma em vitórias. Onde ele faz os de repentes. Mas, como eu disse, esses de repentes geralmente vêm ao longo do caminho que nós estamos. Quando somos obedientes, quando estamos perseverando, e estamos prosseguindo, e estamos orando, e estamos fazendo mais por Deus, estamos editando tudo o que é ruim e adicionando o que é bom. E é aí que nós encontramos estes de repentes. Isso faz sentido para vocês? Você entende? Eu não estou diminuindo nada. Acredite em mim. Eu acabei de escrever um livro sobre milagres no momento. Eu realmente acredito em milagres. Com certeza. Sabe de uma coisa? É disso que se trata. Mas eu também acredito demais em fazer a obra, seguindo o caminho, vivendo a vida que honra a Deus e que traz essas bênçãos de Deus. Em conclusão, há tantas coisas diferentes. Eu ainda tenho umas 14 páginas de anotações, mas eu não vou sobrecarregar vocês. Mas é um acordo de pacote. É um acordo de pacote. E quanto mais nós fazemos por Deus, mais as bênçãos vêm em nossas vidas. Nós não só abençoamos e ajudamos nossas próprias vidas quando servimos a Deus, mas quando trabalhamos para Deus e servimos a Ele e ajudamos a ser o Tikkun Olam, a mudar o mundo,
a dar o nosso tempo em oração, dar o nosso esforço na igreja para ajudar os outros, a fazer parte do que Deus está fazendo, o nosso próprio Deus, mesmo além dessa bênção recíproca, sabe, de semear e colher, o próprio Deus diz que Ele vê os nossos esforços. Essa é provavelmente uma das minhas escrituras favoritas. Eu sei que eu digo isso a cada escritura que eu leio para vocês. A minha escritura favorita. É porque eu tenho muitas, porque eu vivo por elas. Mas isso, para mim, porque nós somos pastores, eu sou abençoada por abençoar as pessoas. Hebreus 6:10. O nosso Deus não é injusto. Ele não se esquecerá das suas obras que você mostrou a Ele, de como você tem ajudado o povo e continuar a ajudá-los. E eu seria, sabe, negligente se eu não dissesse que parte do Tikkun Olam é a igreja. É a igreja. É estar aqui. Todos nós sabemos quantas vezes a Bíblia fala sobre abençoados são os fiéis. Em nossos termos modernos, eu gosto de dizer assim: abençoados são aqueles que comparecem. Deus te abençoe por comparecer aqui. Deus te abençoe por ser fiel. Deus te abençoe por ser um diácono, por ser um voluntário. Deus maior te abençoe por dizer amém. Deus te abençoe por apoiar todas as coisas que nós fazemos. Deus te abençoe. E Ele vai. E eu te digo com certeza, você nunca dá demais a Deus. Deixe-me apenas ler algo que eu escrevi ontem à noite. Venha à igreja para ser alimentado, mas venha ajudar a alimentar os outros. Bem, sabe, eu posso receber a mesma coisa que eu recebo quando eu estou assistindo da minha casa, mas quer saber de uma coisa? Você não pode dar tanto pela internet, porque sabe, quando eu estou aqui ensinando, eu preciso da Anne, Ruth e Holly. Isso me anima. Falar amém para um pregador é como dizer pule para um cachorro. Nós precisamos de você. Não é tão divertido pregar para um prédio vazio. Durante a Covid, meu Deus, sabe, tinha o Covid e eu estava passando pela quimioterapia e pobre Larry, ele vinha toda semana. E nós estávamos fechados, mas ele entrava e pregava para a câmera com o prédio vazio e ele subia aqui. Não foi fácil para ele, não tinha ninguém aqui para animá-lo. Sabe, nós precisamos nos ver cara a cara. Mas mais do que isso, as pessoas precisam das outras. O Tikkun Olam é um trabalho para pessoas. E eu tenho que dizer que uma parte importante do nosso desenvolvimento, de cada um de nós, seja nos negócios, na família, seja qual área for das nossas vidas, qualquer uma, é sobre as pessoas sempre. As pessoas não se importam com o quanto nós sabemos, até que elas saibam o quanto nos importamos. E elas precisam estar rodeadas de pessoas que as amam. É muito importante o papel que cada um de vocês desempenha. Sim, você pode ver de casa. Sabe, eu fiquei online por 1 ano, porque eu não podia sair por causa da quimioterapia. Mas eu estou dizendo que não foi o mesmo. Eu amo a internet, graças a Deus por isso. Mas eu amo estar no meio do povo de Deus. Eu amo sentir a energia, eu amo sentir, sabe, a unção. E isso acontece online, graças a Deus por isso, ou na TV, onde quer que seja. Mas estou dizendo, se você pode estar aqui, esteja aqui. Se você pode estar em qualquer igreja, esteja lá. Porque você pode não precisar deles, mas alguém pode precisar de você. E você está representando para esse mundo que Deus é Deus. E Ele é o nosso Deus da vitória. Amém? Abençoados são os disponíveis, porque eles são os conduítes, os rostos sorridentes, os que cumprimentam, os que ajudam, os voluntários, os que ouvem, os ajudantes, os primeiros a chegar, os últimos a sair, os que cuidam das pessoas e os que cuidam do lixo nos corredores. Pegando os copos de isopor que são deixados após as reuniões no saguão, recolhendo todo o lixo, recolhendo os detritos deixados para trás, mas mais do que isso, recolhendo o coração das pessoas e os espíritos delas, porque as pessoas precisam ser recolhidas às vezes. Bem-aventurados são aqueles que abraçam e que sorriem e que ajudam os outros e que lembram dos nomes e que sempre perguntam como você está e que depois ouvem a sua resposta.
Bem-aventurados são aqueles que oram pelas pessoas e que buscam para que Deus se mova em suas vidas e falam disso com todo o seu coração. Abençoados são aqueles que lutam não apenas para que suas orações sejam atendidas, mas para que as orações dos outros sejam atendidas. Bem-aventurados são aqueles que ousam cuidar. Bem-aventurados são aqueles em sua generosidade, em suas ofertas, suas finanças para a obra de Deus, em seus corações, suas almas, suas vidas e seu tempo. Abençoados são aqueles que atendem às necessidades do outro. Abençoados são aqueles que são disponíveis. Abençoados são aqueles que comparecem. Abençoados são aqueles que disponibilizam seu tempo para os outros e para o nosso Deus usar as nossas vidas, grandes ou pequenas, quando ninguém está olhando, ninguém a não ser para Deus. Abençoados são os disponíveis. Amém? Então, se nós quisermos viver nossas vidas no fluxo do favor de Deus, então entre nesse caminho. Não é uma coisa enorme. As pessoas às vezes dizem: "Oh Deus, se eu pudesse ver uma sarça ardente. Se eu pudesse ouvir a sua voz." Ouça, eu já fiz essas orações. Vamos lá, Deus, eu preciso saber agora. Ouça, quando você está empacotando a sua vida e está se mudando para a Austrália, sem conhecer ninguém, e você tem 2 filhos pequenos, parecia que, nós estamos deixando tudo que nós temos e tudo bem. Nós vamos, mas ok. Você quer ter certeza de que ouviu de Deus. Não uma pizza de calabresa. Não apenas sermões fabricados para fazer você querer ir. Deus, eu preciso ouvir do Senhor. Essa é a nossa vida inteira. E então, nós somos muito intencionais sobre ouvir de Deus. Mas na maioria das vezes, é entrar nesse caminho e seguir em frente. A palavra dele é uma luz, é passo a passo, seguindo em frente, fazendo o que você deveria fazer sempre. E esse fluxo da bênção de Deus te encontra nesse caminho. Isso faz sentido para você? Amém? Então, eu quero que você fique de pé comigo agora. Há tantas outras coisas, mas por enquanto, deixe-me apenas ler algo sobre quando no ano de 2015, ou algo assim, em algum lugar, eu fiz uma conferência de mulheres e eu dei o nome de Colora o seu mundo. Colora a sua mente com uma bela e ousada promessa de Deus. E um pouco do que eu falei hoje foi sobre o foco que nós temos. Quando há tanto barulho no mundo e tanta negatividade, tantas coisas horríveis, colora a sua mente com a brilhante, ousada e bonita promessa de Deus. Há mais de 8.000 boas e grandes promessas na palavra de Deus. Isso dá um monte de bons bate-papos. São muitas vozes boas para colocar em sua mente. Amém? Amém? Olá! Bom, então eu vou ler algo que eu escrevi para meio que definir o que é isso, sobre o qual eu falei e que eu realmente acredito que ainda é assim. Nós vamos fazer isso hoje, onde nós vamos quebrar as fortalezas e as limitações do pensamento negativo e temeroso de eventos passados. Nós vamos repintar as imagens em nossas mentes com as 8.000 promessas da palavra de Deus. E vamos liberar as promessas ilimitadas de Deus e as possibilidades de favor, graça, ajuda, equipamentos, sabedoria, ideias, saúde e abundância sobre nossas vidas. Obrigado por se juntar a nós na transmissão de hoje com o pastor Larry Hug. O pastor Larry trouxe muitas revelações de mudança de vida para o corpo de Cristo, incluindo ensinamentos sobre quebra de maldições familiares e os 7 lugares em que Jesus derramou seu sangue. Mas talvez a revelação mais extraordinária seja seu ensinamento sobre a restauração das raízes judaicas do cristianismo e a permanência com Israel. Convidamos você a conhecer mais sobre o nosso ministério visitando nosso site em larryhugbrasil.com e nosso canal no Larry Hug Brasil no YouTube. Oferecemos muitos recursos gratuitos em português que irão enriquecer sua caminhada com o Senhor e prepará-lo para viver uma vida vitoriosa e próspera. Você também pode contribuir com o nosso ministério em larryhugbrasil.com.
Sua oferta, seja grande ou pequena, abençoará Israel. Temos muitas ações especiais que estão literalmente salvando vidas e cumprindo a profecia bíblica do fim dos tempos, incluindo patrocinar Aliá, alimentar os sobreviventes do Holocausto, comprar ambulâncias e muito mais.